Quem quer ouvir uma boa palavra? Irmão, mas me ajuda aí, viu, irmão? Eu sou discípulo de pastor Rodrigo, eu não sei ministrar sozinho. Eu não sei ministrar caladinho, quietinho, bem... Não, eu preciso da colaboração de vocês, amém? Amém? Então me respondam aí. Aqui, né? Beleza. Meus queridos, vamos lá. Tratar de um tema a qual o Senhor tem falado ao meu coração, e eu tenho ficado indignado algum tempo com esse tema e com isso que eu vou compartilhar com você. O Senhor tratou muito no meu coração e eu questionei muito o Senhor acerca desse tema, porque não é fácil, a gente tem que entender alguns pontos que o Senhor quer nos levar, aonde o Senhor quer nos levar, mas a gente tem que entender a palavra dEle que tem que penetrar no nosso coração. E o tema que eu dei para esse compartilhamento é mantendo a fidelidade. Consegue pôr aí, Clebão? Mantendo a fidelidade. O bispo falou muito aqui, eu fico assim, extasiado quando a palavra começa a se conectar. O bispo falou sobre fidelidade, o bispo falou sobre a viúva, e a palavra vai se conectando. E quem é fiel aqui? Quem é fiel aqui, irmão? Levanta sua mão aí. Todos somos fiéis? Somos fiéis? Amém. E o texto base que eu usei para essa ministração está em Provérbios 3, do 3 ao 4. Irmão, eu preciso de um incentivo assim, de uma adrenalina para começar, para engatilhar. Então, eu vou chamar vocês para ler junto comigo, para mim não dar uma engasgada. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Que o amor... Só o tema em si já diz, né? Boa reputação se você for fiel. Amém? Fidelidade é uma característica de Deus. Significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus espera que os seus filhos expressem a fidelidade em sua relação. Ou seja, Deus espera que eu e você expressamos a fidelidade para Ele. Amém? Então, se é uma característica de Deus, logo eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho a fidelidade. Isso dentro de mim, no meu DNA, na minha alma, no meu corpo, no meu espírito. É como adoração, é algo que a gente já nasce. A pessoa já nasce adorando alguma coisa ou algo, ela já tem isso dela. Fidelidade é a mesma coisa, a gente é fiel a algo, a alguém, alguma religião, nós já somos. É uma característica de Deus, e se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos isso. Amém? Bom, nós vimos falar sobre fidelidade em dízimos e ofertas, no casamento, entre amigos, nós vemos falar muito isso. Eu sou fiel ao meu amigo, sou fiel à minha esposa, eu sou fiel a dízimo e oferta. E outras palavras que podemos usar fidelidade? Eu queria que vocês agora falassem comigo. Qual outras palavras que nós podemos usar a palavra fidelidade? No quê? O que mais a gente pode usar? Vamos, igreja, fala comigo aí. Fidelidade pode ser usada no quê? No casamento, no trabalho. Vamos, igreja. Na amizade. Então, a palavra fidelidade e o comportamento fidelidade dá para se usar em vários aspectos, amém? Mas não é dessa fidelidade que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Eu quero compartilhar com você a fidelidade voluntariada. A fidelidade, voluntariedade. Peraí, deixa eu voltar. A fidelidade da voluntariedade. Eu treinei essa palavra várias vezes e agora não sai. Você entendeu? É a pessoa ser voluntária sendo fiel. Usar a fidelidade para voluntariedade. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Ser fiel. E aí, como assim voluntariedade? Ser fiel, voluntariedade. E eu vou dar uma explicação breve. Eu não vou me demorar muito aqui não, irmãos, que eu creio que essa palavra vai ser breve, mas ela vai ser penetrante ao seu coração.
é uma palavra que vai ser objetiva. E você vai sair daqui essa noite entendendo que você precisa melhorar na sua fidelidade. Por isso que o tema é mantendo a fidelidade. Não é tendo a fidelidade, não é criando a fidelidade, porque você já é fiel. Então é manter ela. Amém? Ser fiel é assumirmos o que tem para fazer, é o que assumimos para fazer. Ter fidelidade é uma expressão usada para chamar algo ou alguém de constância, chamar alguém ou algo de ter constância. Ou seja, se você é fiel, alguém te vê, se você faz algo, alguém te vê e sabe que você é constante naquilo que você faz. Não vai falhar, não vai dar para trás, não vai falar não, sabe que não vai dar desculpa. Amém? E o que significa fidelidade? Eu trouxe aqui rapidamente para a gente entender. Fidelidade é um termo com origem latim, que diz fidelis. Significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso naquilo que assume para fazer. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Consegue se identificar dentro dessas características? Levanta a mão aí, irmão. Se você não conseguir se identificar, a gente vai ir até o final dessa ministração, você vai conseguir se identificar. E aí a fidelidade nos permite, nos dá uns atributos. Nos permite ter alguns atributos. Por exemplo, consegue agora, Ju, aproximar a câmera aqui? Consegue? Olha os atributos que a fidelidade nos dá. Aproximou? Estou aí na tela toda? Estou? Olha só o atributo que a fidelidade dá. Pastor Rodrigo, você vigia, viu? Domingo eu quero você aqui comigo, viu? No louvor. A fidelidade te dá ousadia, irmão. Ela te dá ousadia. Aí você deve estar pensando, meu Deus, o irmão está falando assim com o pastor. Eu tenho ousadia, eu tenho uma permissão para falar com isso. Por quê? Eu sou fiel ao meu pastor. Eu sou fiel e ele é fiel a mim. Então nós temos essa ousadia um com o outro. Claro, irmão, ousadia permissiva, dentro da palavra. Não estou falando aqui que você tem que sair sendo ousado aí para tudo que é lado, não. É ousado dentro dos princípios de Deus. Não vai falar lá fora, o irmão falou que eu posso ser ousado. Não, é dentro da palavra do Senhor. Sem ferir a outra pessoa. Isso que eu falei para ele aqui, e ele falou que vai estar me assistindo lá, e depois ele vai mandar uma mensagem. Isso que eu falei para ele, eu falo direto, eu falo para ele, pastor Rodrigo, vigia, pastor Rodrigo, vigia. Então assim, me dá uma ousadia, você tem que ter essa fidelidade com alguém, expressar essa fidelidade, te dá essa ousadia. Amém, meus queridos? E outra pessoa que eu vejo que tem uma fidelidade e uma ousadia que tremenda aqui nessa igreja, e eu até orei para ele estar aqui hoje. Eu falei, Senhor, traga essa pessoa, por favor, que eu quero falar dele e eu quero que ele esteja lá. O Luan, Paz Luan. Esse cabra aí tem ousadia. Irmão, a primeira vez que eu vi o Luan ministrando aqui, eu falei, eita, olha como esse cara fala, olha como que ele vai na câmera, como ele aponta, como que ele fala com firmeza, com ousadia. Isso não se conquista da noite para o dia. Isso se conquista com a fidelidade e a voluntariedade. O cara é tremendo. O cara é. Tá no som, tá na mídia, tá no Guardião. Olha o tanto de coisa que o cara faz. Olha o tanto de ousadia que esse cara tem. Amém, Luan? Isso se conquista da noite para o dia? Dá para ser fiel e ousado ao mesmo tempo? Não dá para ser fiel e ousado não, irmão. Se você não é fiel, você não consegue ser ousado. Porque você não tem credibilidade no que você faz. As pessoas vão te olhar e falar, ixi, esse aí, irmão, esse aí não dá certo não. Ele faz uma coisa e fala outra. Então, o Luan, para mim, é um cara que eu vejo como ousado mesmo, na obra do Senhor. Que ele expressa ousadia e fidelidade e voluntariedade ao mesmo tempo. Então, vai pegando aí, irmãos. Amém? E outro cara agora dentro da palavra do Senhor que foi muito ousado e era fiel e era voluntário a Deus, era Moisés.
cara era ousado, chegava para o Senhor e falava, Senhor, o Senhor falava assim, vai aí que eu vou te mandar, nas minhas palavras, tá, irmão? Depois você lê a palavra direitinho lá, para não falar que eu estou distorcendo a palavra. Deus falava para Moisés, vai aí na frente que eu vou te mandar anjo. Aí ele virava para Deus e falava assim, eu não vou não, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Que ousadia é essa, de falar com Deus? E aí Deus ordenava ele alguma coisa, Deus falava para ele, eu vou matar o povo todo. E aí Moisés chegava lá e falava assim, você vai matar o povo? Você está doido, vão falar o que de você? Olha só que ousadia. Mas olha só que Moisés expressava antes de ser ousado, fidelidade. O Senhor falou, vai lá libertar o povo. Moisés falou, eu vou, pode deixar. Não, primeiro Moisés não quis ir, primeiro ele quis barganhar, falou, não consigo, não posso, não. Na hora que Moisés falou assim, sim, eu vou, independente do que tivesse de acontecer, ele continuou sendo fiel ao Senhor e libertou o povo. Então, irmãos, uma palavra agora dentro para você aqui dentro disso. Independente do que o Senhor te manda fazer, da circunstância, do como que vai ser, seja fiel e continue. Continue porque é o Senhor que está te ordenando. Não é a igreja, não é o irmão que está falando. Quando o bispo me chamou aqui para ministrar domingo, eu estava aqui no altar, o ministrante subiu, e aí eu esperei, ajeitei tudo aqui, desci. Aí o bispo, eu dei a paz do Senhor para o bispo, poderia ter passado direto, mas eu dei a paz para o bispo. Aí o bispo sorriu para mim e falou, você ministra quarta-feira, tá bom? Aí eu engoli seco, aí eu pensei, eu poderia ter passado direto. Não passei, mas olha só que interessante nesse convite. O bispo em momento nenhum chegou perto de mim e falou assim, me deu instruções do que eu poderia ministrar. Momento nenhum ele mandou uma mensagem e falou, Fabiano, você não tem liberdade para ir aqui, momento nenhum ele me deu instrução, ele me deu liberdade e ousadia para ministrar, porque ele sabe a minha fidelidade que eu tenho com esta casa. Então, irmãos, entenda a fidelidade que você tem com o seu pastor e com a sua célula. Quando as pessoas te chamarem, elas não vão te moldar de um jeito para você ministrar daquilo que elas estão pensando. Elas vão te dar liberdade porque você é fiel. Agora, se você não é fiel, diga ai. Mas, irmão, mas diga ai com quem está doendo. Ai! Se você não é fiel, irmão, as chances realmente não vão vir. As oportunidades de Deus não vão vir. Você vai continuar sentado na cadeira. Então seja fiel. Amém? Mas primeiro eu quero explorar um pouco dentro da palavra do Senhor, pessoas que não foram fiel e os seus fins. Então eu vou falar de algumas pessoas aqui que não foram fiel a Deus e teve o fim trágico. Então, às vezes você não alcançou algo que você não esperava, porque você realmente não foi fiel. Porque a palavra do Senhor, graças a Deus, a palavra é muito clara, ela não é um livrinho onde só tem coisas boas, ela mostra os erros das pessoas para a gente não cometer. E uma pessoa aqui que eu quero destacar logo de cara é Saul. Pessoa levantada pelo povo, Deus falou realmente, vamos lá, esse aqui vai ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Quem quer ser aqui aquele primeiro que Deus quer chamar para uma obra grande? Quem quer ser, irmãos? Nós desejamos isso no nosso coração. E ele foi o primeiro a ser chamado por Deus. Mas o seu sentimento, o seu egoísmo, os seus olhos focaram somente nessa terra. E ele começou a não obedecer mais o Senhor. Se lembra que eu falei no primeiro versículo? Coloca lá o Provérbios 3. Os sentimentos, olha só como os sentimentos da gente, igual eu falei no começo, atrapalham a nossa vida. Olha lá, esse Provérbios aí, quando eu fui ler na NVI, fui pesquisar, ele tá lá assim, conselho de sabedoria. Aí eu fiquei indagando o Senhor, mas por que conselho? Se está aqui não é para a gente seguir? Senhor, se está aqui a tua palavra viva, eficaz, que produz todo efeito que foi mandado, aí o Espírito Santo me disse, é conselho porque não é você que escolhe, é o próximo. Você lança a semente e ele decide se ele vai colocar isso no coração dele ou não. E aí Saul, o que ele fez? Ele não colocou o primeiro ali,
que o amor de Saul não estava mais no Senhor, estava nas coisas terrenas, estava no seu status. Bem disse o bispo aqui que Saul era um porte grandão assim, estilo eu aqui, grandão assim, grandão, não, né? Mas tá bom. Era mais uns 2 de mim aqui, era grandão. Então o cara chamava atenção mesmo. Então o ego dele acho que foi inchando de tal maneira que a fidelidade dele ficou para trás. O ouvido de ouvir Deus começou a se tampar porque começou a se preencher da ganância dele. Então ele não conseguiu ser fiel. Amém, meus queridos? Estão entendendo a importância da fidelidade? Para você ser voluntário. E a voluntariedade, irmão, não quero só citar dentro da casa do Senhor, não. Você tem que ser voluntário onde você estiver. Você tem que ser voluntário no seu trabalho, ser voluntário na rua, ser voluntário aonde você caminhar, irmãos. Porque é muito fácil ser voluntário aqui dentro, porque aqui é tudo bonitinho, tudo lindinho, mas e sei lá na rua? Você consegue ser voluntário lá na rua? Você consegue ver uma pessoa cheia de sacola e você fala assim, peraí, deixa eu te ajudar, é até ali, é 10 metros, 50 metros, mas deixa eu te ajudar. Consegue ser voluntário lá fora? Para as pessoas não verem a sua face, mas ver algo diferente, o Espírito Santo andando com você, e ela fala assim, nossa, eu não te conheço, mas eu sinto algo diferente em você, uma bondade, uma graça que emana de você, que está me contagiando. Então a voluntariedade, ela causa isso também. As pessoas ficam impactadas quando você faz algo que elas não estão esperando. A pessoa está para atravessar a rua e você está do outro lado, e carro para todo lado, e aí você fica lá. Se o carro parar, eu passo. Se não, pode ficar aí que eu não estou com pressa. Mas a outra pessoa está com pressa. Aí você não consegue nem dar 2 passos e fazer assim para as pessoas passarem. Ser voluntário até mesmo no trânsito. Isso causa efeito na vida das pessoas. As pessoas podem nunca mais te ver, mas elas vão sentir algo de Deus. E ela não vai esquecer aquela sua atitude. Então tem que ser voluntário, não somente na casa do Senhor, lá fora também. Amém? Aleluia. Outra pessoa também que não foi fiel a Deus, e essa pessoa que me lembra muito o pastor Márcio, mas não pelo retrato dela, porque o pastor Márcio gosta muito de falar dessa pessoa. Jonas. O pastor Márcio fala muito, então toda vez que eu lembro de Jonas, eu lembro do pastor Márcio. E aí, Jonas não foi fiel a Deus. Deus deu uns direcionamentos para ele, o que ele fez? Não, vou para outro lugar. Por que Jonas não quis ir? Por causa do seu sentimento. Não vou lá, não quero. Não estou com vontade, hoje eu estou cansado, hoje eu estou exausto. Jonas, nas minhas palavras, pode ser que falou isso para Deus. Quantas vezes, irmão, pessoas te pediram favor, te pediram algo, e você falou assim, não dá, estou cansado, não vou estar, não vou conseguir, é difícil. E aí você não se esforça para fazer aquilo, uma voluntariedade para aquela pessoa. Irmãos, eu vou falar para vocês aqui, vira e mexe, as pessoas pedem as coisas para mim, eu falo, tá bom, eu vou fazer. E aí, irmão, depois que eu começo a fazer, me dá um desânimo, me dá uma preguiça, me dá um arrependimento, oh meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu não devia estar em casa, eu devia estar em outro lugar. Mas, irmão, eu faço porque eu dei minha palavra. Eu falei para ela, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou estar aqui 6 horas da manhã, porque o Senhor está me obrigando? Não, porque tem uma fidelidade dentro de mim que emana do Senhor. Então, por isso que quando você falar sim, é sim. Quando você falar que vai ser voluntário, vai ser voluntário. E aí, nós queremos ser voluntário, irmão, esperando algo terreno. Não é verdade? Muitas vezes a gente quer ajudar algo, fazer algo, esperando que as pessoas nos veem, nos dêem parabéns. Ai, você foi demais, você ajuda muito. Irmãos, voluntariedade não tem a ver com premiação aqui nessa terra. Tem a ver, Senhor, com ajuntar galadão lá no céu, irmãos. As pessoas se baterem no seu ombro e falar assim, parabéns por você ter ajudado hoje. Aquilo 10 minutos, 5 minutos, passa, acabou, não vai ter mais efeito. Mas você faz e Deus fala assim, aí, esse aí fez mesmo, esse aí cumpriu com a sua palavra. O seu galadão está juntando lá no céu. Uma pessoa que é voluntária aqui, que eu quero bater um papo com ele, pastor Sidney, o senhor é voluntário, não é? Pastor Sidney é voluntário, é no hospital, não é, pastor Sidney? Quantas vezes na semana o senhor vai lá? Uma vez por semana. Dá para ir, pastor Sidney, uma vez só no mês?
Daria, mas as pessoas vão sentir sua falta lá? Vai. Essa voluntariedade do Senhor, você espera que as pessoas te dêem alguma bonificação? É de coração, não é? Quando a gente faz por amor, irmão, entra na conexão do versículo. Que o amor e a fidelidade esteja com você. Que o amor. Então, não espere as coisas terrenas. Deixa eu baixar aqui que está tocando. Não espere ser voluntário esperando que algo aqui na terra vai acontecer. Se acontecer, amém, parabéns. Mas tenha consciência que lá no céu já está se movendo. Lá no céu o Senhor já está falando para os anjos, está vendo o meu filho? Está vendo o meu filho Gilmar lá? Ele é voluntário e ele não está olhando o ambiente onde ele está sendo voluntário. Ele apenas está sendo e pronto. Ele apenas está ajudando os meus filhos. Então voluntariedade é isso, irmão. É não esperar que o próximo te dê aplausos, mas esperar que Deus te recompense, Deus te veja. Aleluia. Já pensou você ser mencionado por Deus? Olha meu servo, Luan. E aí, irmão, eu não quero entrar no contexto que Deus vai mencionar para o meninão, para o diabo, não. Deus vai mencionar para os anjos que adoram Ele lá 24 horas. Deus vai falar para os anjos, olha meu servo Luan, como ele é fiel, como ele é voluntário, como ele está firme na obra. O coração dele, de Deus se encher. Amém? Aleluia. Jonas, voltando em Jonas. Me empolguei. Jonas não foi fiel ao Senhor. Jonas quis fazer a tua vontade e o teu desejo. Mas quando o Senhor determina algo na nossa vida, irmão, não tem como correr. Nem que um peixe tem que trazer você aqui. Nem que um jumento tem que falar com você para cumprir a palavra de Deus vai ser cumprida, irmãos. Então Jonas esperou, teoricamente, tá, irmão? Aqui vamos abrir uma aspa. Passar vergonha para cumprir as coisas que Deus determinou na vida dele. Não espere, irmão. Não espere o irmão apontar você e falar, olha, ele queria fazer, mas não fez, mas está aqui, não é voluntário. Não espere isso, faça. Faça. Faça e apenas faça. Amém? Bora, outro personagem aqui, irmãos, que também não foi fiel a Deus, não foi voluntário. Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão, amém? Sansão não foi fiel a Deus. Mais uma vez, mais um personagem bíblico que começou a seguir os seus instintos, o seu sentimento, os seus desejos, a sua ganância. E o que aconteceu, irmão? Faltou amor no coração de Sansão. E qual é o fim de Sansão? Todos nós sabemos, né? Mas uma coisa que eu quero que você pense junto comigo aqui, uma pessoa que foi fiel antes de Sansão foi a mãe dele. Ela foi fiel. Ela foi fiel. Se lembra que no começo eu falei que o meu pastor Sidney é fiel a mim, eu sou fiel a ele? É importante isso, irmão, a gente ser fiel às pessoas. É importante, sabe por quê? Dar continuidade na fidelidade das pessoas. Sansão não fez isso. Sansão, ele poderia muito bem dar continuidade na fidelidade que a mãe dele teve. Porque Deus falou para a mãe dele, não corte o cabelo do menino. O que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Cortou? Não cortou. Ela foi fiel ao Senhor. Ela foi fiel. Só que Sansão não quis caminhar nessa mesma linha, nessa mesma fidelidade. Ele quis ir para o lado enganoso do seu coração, do seu sentimento. E levou à destruição da vida dele. Amém, meus queridos? Estão entendendo? Aleluia. E aí outra pessoa que eu quero falar aqui, de outra mãe que foi fiel, mas o contexto geral foi totalmente diferente, foi a mãe de Saul, calma que eu escrevi aqui, cadê? Samuel, qual é o nome dela, irmãos? Me ajuda aí. Ana, esqueci, mas graças a Deus que todo mundo aqui lê a Bíblia, amém? Ana foi fiel a Deus, depois que ela recebeu a palavra do profeta, ela falou, vou entregar o meu filho. E o que ela fez? O que ela fez, irmão? Entregou? Entregou, glória a Deus por isso. Ela foi fiel. Samuel, ele foi prometido.
Ele poderia muito bem falar assim: não fui eu que fiz essa promessa. Não tenho nada a ver com isso. Mãe, você que fez, então você vai lá, fica lá com o pessoal lá. Eu quero seguir a minha vida. Eu quero fazer o que eu quiser com a minha vida, caminhar do jeito que eu quiser. E Samuel fez isso, irmãos? Não fez. Seguiu a fidelidade da mãe dele. Continuou a história da mãe dele. Ele tinha livre-arbítrio de falar assim: eu não quero, é pesado. E a gente fala isso, né, irmãos? Não é verdade? A gente fala isso: eu não quero, não dá para mim, é muito puxado, é demais, eu não consigo. Ele poderia falar isso, mas não. Em vez disso, ele seguiu. E criança ainda, Deus ainda fala com ele. E criança, na sua inocência, Deus ainda fala: Samuel, Samuel, Samuel. Deus ainda fala com ele. E o que isso veio para a vida dele? O que aconteceu? As pessoas, como mesmo o bispo falou aqui, as pessoas olhavam para Samuel e admiravam Samuel. Olhava para Samuel e ainda ficava meio trêmulo assim: você vê em paz, profeta? Você vê em paz? Então olha só a credibilidade que Samuel teve, com a sua fidelidade e a sua voluntariedade, que ele aprendeu lá na escola dos profetas. Ele teve que continuar lá. E assim, eu creio dessa forma, que ele não ficou lá com os pés para o alto vendo no Netflix como ser um profeta. Ele não ficou. Eu creio que ele trabalhou, estudou, foi voluntário, limpou muitas vezes da casa dos profetas, levou comida, trabalhou para que aquela casa tivesse de pé. Amém? E eu creio dessa forma. E aí Samuel era respeitado, como mesmo o versículo 4 diz aqui. Põe lá no versículo 4, por favor. Olha lá, ó. Favor de Deus e dos homens e boa reputação. Olha só, temos boa reputação, irmãos? Irmão, vamos lá de novo para você levantar a mão assim, com fé. Eu tenho mesmo. Temos boa reputação, irmão? Se você não é fiel, eu quero que você abaixe a mão, porque você não tem boa reputação. Porque provavelmente você feriu alguém e alguém está falando algo de você. Então, a fidelidade e a voluntariedade nos dá boa reputação. E as pessoas ficam com medo da gente porque a gente é fiel e é voluntário? Não, as pessoas olham com um olhar diferente. As pessoas olham e falam: ei, eu preciso de algo de Deus e eu sei que você tem. Você pode derramar na minha vida. Amém? Aleluia. Estou terminando, irmãos. E aí eu queria, para finalizar aqui, Samuel ainda, ele ungiu, né? Ele foi ungir Davi. E aí ele foi lá, ungiu Davi, e aí Davi, muito pequeno, ele ungiu Davi, já caiu em cima do trono. Aconteceu assim? Não, Davi também foi fiel. Davi foi fiel a Samuel, a Saul. Não, Davi foi fiel a Deus. E demorou, irmãos. E a história de Davi foi bem complicada, porque imagine alguém que te treinou, imagine um pastor que te direcionou, que te discipulou, que te ajudou e depois ele começa a perseguir você. Ele nasce um desejo no coração dele de te matar. Na hora eu falei assim: eita, não quero ser mais rei não, toma, tá para você aí. Na hora, mas não, Davi perseverou, ele continuou, fugiu de Saul. Tinha todo um carinho especial por Saul, teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, mas não fez. Fiel a Deus. Ele não foi fiel aos homens, ele foi fiel a Deus, porque entendia a importância de Saul. Mesmo Saul não dando continuidade à fidelidade a Deus. Então Davi, irmãos, ser fiel, continuar sendo fiel a Deus, é passar sim por luta e perrengue, irmãos. É passar assim, não estou aqui mascarando um evangélico angeliquez, que é muito lindo, maravilhoso, cheio de flores. Isso aí a gente vai ter, sabe aonde? Na eternidade. Vamos caminhar por ruas de ouro. Lá sim nós vamos bater no peito e falar assim, ó, aqui é tranquilo, aqui não tem choro, dor, morte, aqui não tem mais. Mas, enquanto caminharmos por essa terra, vamos sim passar por isso. Vamos sim passar por isso. Eu não ia falar isso não, mas veio agora na minha memória. Estava terminando o expediente da parcelaria, aconteceu uma coisa lá na parcelaria que eu falei, eu vou chegar naquele altar lá e vou voar de novo. Porque parece que quando eu subo aqui, eu quero
Eu quero voar. Senhor, me dá asas um dia aí, Senhor. Eu quero voar. Eu estava, irmão, empolgadíssimo para vir ministrar a palavra para vocês. E aconteceu algo ruim lá na pastelaria, um problema imenso, e aí envolveu várias pessoas. Meu querido, aquilo me derrubou. 6 horas da tarde. Me derrubou, me deu uma rasteira que tudo que eu tinha lido e estudado fugiu da cabeça, e eu só focava no problema, eu falei, meu Deus, como que eu vou resolver isso? E agora aconteceu, e eu vou ministrar, mas minha cabeça não está boa. E aí o Senhor fala, cadê sua fidelidade? Você não vai falar hoje à noite de fidelidade? Você não vai falar de problemas, que vamos enfrentar problemas? Eu falei, é verdade, Senhor, eu vou falar sobre isso. Então se erga e caminhe, que isso vai se resolver, porque eu sou contigo. Então, nos nossos problemas, na nossa dificuldade, irmão, não adianta a gente pegar e ele colocar ele dentro de nós aqui e ficar remoendo, e agora? Não, faz assim, ó, Senhor, está aqui, Deus. Não sei como vou resolver, mas está aqui, ó. E eu quero continuar sendo fiel à tua palavra, e eu quero continuar sendo voluntário à tua casa. Não dá, irmãos. Não dá para deixar mais os nossos sentimentos, as nossas angústias atrapalhar a nossa fidelidade. Não dá mais para dar 2 passos para trás, 1 para frente. Não dá mais, irmão. É caminhar para frente, é caminhar para frente, é caminhar para frente. Quando parar em obstáculo, chama o seu discipulador, chama o seu pastor, mas caminhe, irmão. Continue caminhando na fidelidade de Deus. Não pare, irmãos. Porque se você parar, você vai dar olhos apenas para o problema e para a dificuldade. Quando você menos imagina, você não está sendo mais voluntário e muito menos fiel ao pastor, à casa, ao seu trabalho, não, a Deus. E é pior ainda, irmão. Porque eu tenho problema, não resolvi, viu, irmãos? Não resolvi meu problema. Mas eu tenho um Deus maior do que os meus problemas. Eu sei disso. Não sei como eu vou resolver. Não tenho a mínima ideia. Já falei para o Senhor, tá aí, vamos lá. Mas eu sei que o meu Senhor vai me dar estratégia. É só eu continuar. Às vezes a pedra é desse tamanhozinho, irmãos. E aí a gente quer criar um bloco na nossa frente, quer construir um muro, quer pegar uma pedrinha, colocar, quando vê a gente já criou uma barreira, até mesmo contra Deus, e ainda fala assim, Senhor, você não está vendo? Senhor, não está vendo? O Senhor está vendo, mas está falando para você, caminhe, continue, vai, seja fiel, porque eu sou contigo. O Senhor está falando isso, amém? Aleluia, aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia. Bora lá finalizar, que eu falei que eu vou ser rápido e breve aqui. Ó, o meu problema está mandando mensagem aqui para mim, viu? Para vocês saberem. Amém? Compartilhando, né, irmão? A palavra de Deus não fala para a gente, se a gente quiser cura, a gente fala, né? Então, vamos lá, vamos compartilhar. Irmãos, quem aqui conhece Matias, da palavra do Senhor? Matias, sabe quem é Matias? Sabe quem é Matias? A história desse cara é muito tremenda e tem muito a ver com a voluntariedade e a fidelidade que ele teve. Brevemente eu vou resumir para você. Matias foi pessoa que andou com Cristo. Eu esqueci aí, irmãos, vocês me ajudam. Matias andou entre os 12, estava lá no meio dos 12, caminhou, viu Cristo ser batizado, viu Cristo fazer maravilhas, prodígios, mas Matias não foi escolhido entre os 12. Matias não foi. Matias só apenas viu, caminhou, participou. Não foi escolhido. Matias estava lá no meio. E aí aconteceu, Judas pisou na bola, pisou na jaca, saiu fora. Caiu fora ali do time, dos 12. E aí os discípulos se reúnem e falam assim, vamos escolher uma pessoa para substituir o nosso time. Nós precisamos de 12 para que a palavra do Senhor se cumpra. Nós precisamos estar certinho. São 1 no gol e 11 na linha. Nós precisamos. Amém, irmãos? Amém. E aí, vamos lá. E aí, vamos pegar qualquer um e colocar aí? Não é assim bagunçado. A gente faz a obra do Senhor bagunçada? Dá para pegar qualquer um e colocar aí do seu ladinho e falar, fala de Deus para mim aí. Libera uma palavra de profetização aí para mim aí. Libera aí algo do Senhor para mim. Falei errado, né, meu amor? Ela me corrige. Fala a palavra certa, então, por favor, para me ajudar aí.
Uma profecia, irmão. Aí, aplauda a minha esposa, por favor. Que as expressões dela é demais. Eu sei, na hora eu pego isso. Obrigado, meu amor. Uma palavra de profecia para mim aí. Fala. A pessoa vai parecer um gaguinho para de você. Não vai conseguir falar. Tem que ter pessoas que já caminharam, já ouviram, já experimentaram da palavra do Senhor, das obras do Senhor. E aí os discípulos falam, vamos pegar pessoas que desde o início, então por isso que a fidelidade é importante, porque a fidelidade não nasce hoje eu entro aqui na igreja bíblica e eu sou fiel e ponto, não, eu tenho que caminhar, eu tenho que ter uma trajetória dentro da igreja, para a igreja ver que eu sou fiel. Eu não consigo chegar hoje no pastor Rodrigo, no pastor que eu não conheço e falar, vigia, eu quero você lá. Não, eu não consigo. Eu tenho uma caminhada junto com ele. Tenho que ter uma constância junto com ele. A pessoa tem que ver fidelidade em mim, uma voluntariedade. Não dá para nascer da noite para o dia. Estão me entendendo? E Matias foi 2 pessoas apenas, irmãos. A palavra do Senhor. Depois você vai ler lá direitinho, uma história bonitinha, que eu estou resumindo. 2 pessoas só. Você imagine? A igreja tem quase 500, 600 pessoas. Aí o bispo vai falar assim, vou levantar um pastor. Aí ele olha, mas tem que ser desde o início. Aí ele olha aqui, mas espera aí. Aí ele coça a cabeça assim e fala, quem está desde o início? Quem está desde o início? Quem viu tudo que nós passamos? Porque quem está desde o início, irmão, não só viu só as maravilhas, não só participou só da mesa, quem está desde o início passou perrengue. Quem está desde o início viu as coisas acontecendo e ajudou, ou criticou. Quem está desde o início viu o progresso, o crescimento. Não dá para me chegar hoje aqui e falar, bispo, eu estou contigo. Só que eu tenho 8 anos, né, filha? 8 anos? 7 anos que eu estou na igreja. Eu conheço, o pessoal já me contou muitas histórias do que a igreja já passou, mas eu não vivi isso. Então, ser fiel é vivenciar as coisas de Deus. Tem que estar no meio, inserido. 7 anos para cá eu vi tudo o que aconteceu aqui. Como nós crescemos. Boa, tudo maravilha, tudo lindo. Nada. Muitos perrengues. Muitos puxão de orelhas. Muitas coisas falaram para a gente aqui. A gente teve que realmente falar, opa, peraí, vamos refazer a rota. Vamos recalcular, vamos pensar realmente em continuar caminhando. Então, ser fiel nos dá essa liberdade de continuar. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas as palavras de quarta-feira não são aquelas palavras, recebe, toma aí, esse é seu, o carro vai sair, a sua chave. Não, irmãos, palavra de conserto, palavras de Deus puxando a gente, Deus consertando, Deus nos direcionando, Deus falando assim, volta para o projeto original, para onde você está indo? Todas as palavras de quarta-feira estão sendo assim, Deus está avisando o projeto original dele, que é caminhar rumo à eternidade, amém? Voltando a Matias, então a história de Matias é essa, os discípulos falam, vamos completar o time, precisa de pessoas que estejam desde o início. E aí eles olharam aquela multidão e tinha 2 pessoas. Eita, 2 pessoas. Já imaginou? Todo mundo no meio da multidão e 2 pessoas só estão desde o início. E aí eles oraram, e aí eles consagraram, vamos aí, e tiraram a sorte. E aí quem eles escolheram? Matias. Matias foi escolhido. Matias foi inserido. Irmão, pega essa, levanta sua mão aí. Pega essa, levanta sua mão. Talvez o homem, a congregação, o seu trabalho, não vai te inserir em coisas, nas obras do Senhor. Mas quando o Senhor tem planos para a sua vida, Ele mesmo se faz para inserir. Ele mesmo te inclui. Ele mesmo se responsabiliza. Ninguém escolheu Matias, nem Jesus escolheu Matias. Mas Deus já tinha planos para Matias. Deus já tinha um projeto para Matias, ser incluído naqueles que vão libertar o povo, que vão transformar, vão trazer palavra de restauração de vida. Amém, meus queridos? Matias foi um desses, foi aquele que foi inserido após
Mas mesmo ele inserido após, ele fez grande maravilha, porque ele fazia parte daquele corpo de Cristo. Ele compartilhava as maravilhas. E aí você percebe a importância de ser fiel, porque não dá para compartilhar maravilhas que o outro vivenciou. Você tem que compartilhar maravilhas que você vivenciou, que você passou. Foi difícil, mas você continuou. Você tem que compartilhar essas maravilhas. E se você é fiel, mesmo que o homem não te escolha, Deus sempre vai te escolher. Deus sempre vai te colocar na boa obra dele. Deus sempre vai te levar para você fazer grandes maravilhas. Amém, meus queridos? Aplauda o Senhor. Meus queridos, fidelidade nos inclui no grupo seleto de Deus. Não é no grupo seleto da igreja, não é no grupo seleto da onde eu moro, não é no grupo seleto lá da associação de bairros, não é. Ser fiel e voluntário nos leva àquilo que Deus tem para fazer na vida de outras pessoas. Que ser voluntário não é pensar em si, é você ter a mentalidade que você precisa ajudar outros. Mas irmão, eu estou passando uma dificuldade. O Senhor mesmo já diz nas palavras: quando você está fazendo a minha obra, eu me encarrego de cuidar de você, da sua família. Então, quem quer ser incluído aqui? Quem quer ser incluído na boa obra do Senhor? Quem quer fazer parte da boa obra do Senhor? O Senhor está recrutando pessoas para fazer a boa obra. O Senhor pode olhar para a sua vida hoje e falar assim, como Ele disse: eu estou procurando um. Está faltando um no time. Você pode levantar a mão assim e falar: eu? Você pode levantar a mão? Eu acho que vocês não entenderam nada. Eu acho que vocês não entenderam nada. Se o Senhor falar hoje: eu estou procurando um para completar o time. Se o Senhor falar para mim: eu vou até sentar, irmão. Se o Senhor falar assim: estou procurando um para completar o time. Eu estou aqui, ei, eu estou aqui, Senhor. Eu sou fiel à tua obra, eu sou voluntário à tua obra. Eu não vou ficar sentado, irmão, porque se eu ficar sentado, o Senhor vai falar assim, ainda mais que eu sou baixinho, o Senhor vai passar pelos altão assim, vai falar: não tem um buraco vazio ali no meio, mas não tem. Então, se você quer fazer parte da grande obra do Senhor, se levante, irmão, agora mesmo se levante e diga: eu, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, Senhor, ainda que eu seja pequeno, Senhor, mas apesar de Ti, eu consigo me tornar grande, em Ti eu consigo me tornar grande, amém, meus queridos? Então, saia com essa palavra daqui, sendo fiel, tendo a fidelidade no pescoço. Quem usa corrente aqui? Usa corrente. A corrente bate aonde? No peito. No peito não bate? Quando anda assim não dá uma batidinha no peito? O que tem no peito? O coração. A fidelidade tem que estar dentro do nosso coração. A voluntariedade tem que estar dentro, porque se ela estiver voando, a gente não é fiel. Se a gente não sentir algo batendo no nosso peito, por isso que quando fala na palavra amarre no seu pescoço, ele está dizendo: amarre aqui no seu pescoço, porque quando você pensar em desistir, algo vai bater aqui, você vai lembrar que você é fiel e a fidelidade está no seu coração. Amém, meus queridos? Aplauda o Senhor, e obrigado pela oportunidade. Da próxima vez eu vou, viu?